O assunto do vídeo de hoje é um alerta. Vamos conversar sobre o que vem acontecendo ultimamente em nosso país sobre o uso indiscriminado de emagrecedores. O que esses emagrecedores podem causar em nosso organismo e o que pode ter acontecido com a cantora Paulinha Abelha e a enfermeira Edmara Abreu. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Paula Alves. Nos últimos meses, o debate sobre remédios emagrecedores, ainda que vendido como naturais, voltará a ser pauta na sociedade. Em fevereiro agora de 2022, a enfermeira Edmara Silva Abreu, de apenas 42 anos, teve o seu fígado afetado após a utilização de um chá emagrecedor, denominado chá emagrecedor 50 ervas. Segundo as reportagens que eu li, esse composto era consumido sem prescrição médica. Olha o perigo, hein? O que aconteceu com a Edmara? Vamos relembrar o caso dela. Ela começou com sintomas de enjoo 2 semanas antes, ânsia de vômito, e esses sintomas ficaram cada vez mais frequentes. A Edmara, ela trabalhava no hospital e resolveu fazer uma consulta com o médico que estava lá. E foi logo internada, porque a equipe desconfiou que se tratava de um problema na vesícula. Porém, os resultados do exame deu hepatite fulminante. Os médicos ainda realizaram mais testes para saber se a doença era decorrente de um agravamento de leptospirose ou de dengue, que geralmente são os causadores de lesões no fígado. Mas os resultados deram negativo. Então pegaram tudo que tinha de medicamento dela, a prima dela levou esses medicamentos para o médico e quando viram o frasco desse emagrecedor 50 ervas, perceberam o tanto de coisa que tinha nesse produto. Segundo a prima da Edmara, ela teria comprado esse medicamento pela internet, só que a família não sabe por quanto tempo que ela estava usando. Ela foi transferida para a UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é referência em casos de hepatite. Ela estava na fila para conseguir o transplante de fígado, passou por um coma induzido, conseguiu o fígado, realizou a cirurgia que durou aí mais ou menos 12 horas, só que o organismo dela infelizmente rejeitou o novo órgão e os médicos atestaram a morte cerebral no dia seguinte. Aí ela sofreu uma parada cardíaca e infelizmente morreu. Essa falência hepática fulminante, ela é uma doença aguda, ela acontece muito rápido e por isso ela é muito grave. Ela corresponde a uma inflamação grave do fígado, levando a pessoa a óbito se não diagnosticada imediatamente. Porque o fígado, ele para de funcionar, pois as células que fazem o fígado funcionar vão morrendo e se não for diagnosticado de maneira rápida, o fígado para e a pessoa morre. O fígado ele é um órgão super importante para nos manter vivos. Ele é responsável por realizar diversas funções em nosso organismo. Eu vou deixar linkado aqui em cima no card um vídeo que eu falo mais a respeito do fígado e como devemos cuidar da saúde dele. Tá passando aqui em cima. Vale a pena conferir depois de você assistir esse vídeo. Mas uma das várias funções do fígado é a metabolização e eliminação de substâncias tóxicas do nosso organismo. Se ele parou de funcionar, ele não elimina mais substâncias, deixando o organismo altamente intoxicado e desencadeando diversas lesões do organismo afora. Uma das médicas que atendeu a Edmara diz que os sintomas que ela chegou apresentando, na maioria das vezes, é oriundo de medicamentos como, por exemplo, anabolizantes ou outras medicações usadas, como o Rocutan. Mas pela severidade que esses medicamentos podem causar no organismo da pessoa, o ideal é que sejam passados através de acompanhamento médico, pois o médico ele vai te pedir exames de sangue para avaliar e acompanhar a saúde do seu fígado. Então, esses medicamentos para serem usados, o mais correto é ter sempre o acompanhamento médico. Eu vou deixar a citação da médica na reportagem da GU passando aqui. No caso da Edmara, quando a médica leu a formulação desse chá, no rótulo dá para identificar diversas ervas conhecidas por serem hepatotóxicas, ou seja, que são tóxicas para o fígado, fazendo mal a ele. Porém, ela disse também que não são todas as pessoas que tomaram esse chá que vão desenvolver hepatite fulminante, porque tudo depende muito do organismo de cada pessoa. Lembre-se, biologia não é matemática. Se fez mal a ela, porém, pode ser que não faça mal a você. Mas esse é um medicamento que, segundo essa médica, deve ser tomado com acompanhamento médico. A médica ainda diz que as substâncias em questão, como o chá verde, não são necessariamente problemáticas em quantidades pequenas. Aí ela diz, não estamos falando sobre esse chá que tomamos de vez em quando por prazer, para relaxar,
mas o uso deles em grandes quantidades, que podem ser tóxicos para o fígado. Como esse remédio era em cápsulas, a gente nem sabe a real concentração dessas substâncias, assim disse a médica. Ela ainda continua. O problema desses remédios ditos naturais é que também não tem como saber a real composição, além de ter esse tanto de ervas. Das 50 ervas, 10 eram hepatotóxicas. Aí fígado não aguenta mesmo não, gente. A prima da Edmara, ela falou que a própria Edmara, ela confiava muito nessa medicação, nessas cápsulas que ela estava tomando, porque ela achava que era natural. Porque na própria embalagem falava que o produto é natural. E na cabeça dela, como não tinha tarja preta, ela continuava tomando, porque para ela era um medicamento natural e que não ia fazer mal. Infelizmente, ela se enganou. Vamos agora para o segundo caso, o caso da Paulinha Abelha. O programa Domingo Espetacular da Record teve acesso ao laudo da morte da cantora de forró, a Paulinha Abelha. Ela faleceu dia 23 de fevereiro, depois de ficar 12 dias internada. Segundo o documento, as causas da morte elas estão ligadas a 4 doenças: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Um dos medicamentos encontrados no corpo da artista é um tarja preta usado no tratamento do transtorno do déficit de atenção, mas que tem como efeitos adversos a redução do apetite, perda de peso, náuseas e vômito. Esse fármaco ele fazia parte de uma lista de medicamentos receitados pela sua nutróloga, que incluía ainda um antidepressivo, um redutor de apetite, calmantes naturais, estimulantes, cápsula para memória e uma fórmula que promete reduzir medidas, manipulada com ervas asiáticas. O nome da erva é Garcinia cambogia. Não sei se é assim que fala, vou deixar aí para vocês. Garcinia cambogia. Um médico consultado pela reportagem da Record, ele afirma que essa erva ela já foi associada a graves danos ao fígado. Então, especula-se que ela tenha consumido 7 medicamentos e dentro desses 7 medicamentos haviam 18 substâncias diferentes. Além dessa lista, ela ainda usava extratos de planta, fitoterápicos, que tinham a função aí de estar regulando o humor, o sono e o apetite. O exame toxicológico da artista indicou a presença de anfetamina, que muitas vezes ela é usada no processo de emagrecimento e que já foi proibido. Essa anfetamina, elas são substâncias que ela age diretamente no cérebro. Ela aumenta o estado de alerta e diminui o apetite. Ela também fazia o uso dos barbitúricos, que também são medicamentos usados como sedativo. O resultado da biópsia dela indicou lesão hepática aguda, com inflamação e morte das células que formam o fígado, o que pode ter sido causado pelo uso dos medicamentos para emagrecer. O Domingo Espetacular da Record teve acesso ao documento e fez uma lista dos medicamentos usados por ela, que é esse Venvance, que é o nome comercial da substância lisdexafetaína, como um dos identificados. Dá para perceber então que ela usava muito remédio para emagrecer. Todos esses remédios em conjunto, eles sobrecarregam o fígado, gerando uma falha grave no órgão. Segundo o médico, a função renal e hepática afetadas, dependendo do tratamento, é possível até reverter. Só que a sequela neurológica, que foi o que causou nela, é irreversível. E ele ainda recomenda que essa cultura de se automedicar, independente do tipo de remédio, ela tem que ser mudada. E que o fácil acesso a essas drogas rotuladas como emagrecedores, eles facilitam o uso indiscriminado e aí vem causando dano à saúde da população. A automedicação ela é extremamente perigosa. Os pacientes eles podem ter sua função renal e hepática prejudicada. E essas lesões elas podem ser a curto, médio ou longo prazo. Tudo depende do organismo de cada pessoa. Cada um é de um jeito. O exame da Paulinha ele mostrou partes do fígado necrosado. E essas lesões encontradas elas são compatíveis com as provocadas por uso de medicamentos mesmo para emagrecer. O site do G1, eu vou inclusive deixar essas reportagens todas aqui na descrição do vídeo, publicou o resultado do exame anatomopatológico da cantora, o resultado da biópsia renal. Então, o exame ele mostra uma necrose tubular aguda, muito acentuada. Esse exame ele é dividido em 2 partes. A primeira ela diz respeito à necrose tubular aguda, que é uma das principais causas da insuficiência renal aguda. A lesão nesse local ela vai provocar um mau funcionamento do órgão também, porque é nesse local que se filtram as impurezas do corpo. Como ela foi muito acentuada, o rim normalmente ele para de funcionar. Uma das médicas diz em reportagem que geralmente esses casos ele ocorrem em pessoas que previamente não têm nenhum problema de saúde.
E elas vão desenvolver uma falência aguda do fígado, de forma gravíssima, e que precisa transplantar de forma urgente o órgão. Porque se não transplantar esse órgão, se a pessoa não receber esse órgão, dentro de 24, 48 ou 72 horas, essa pessoa pode vir a óbito. A médica, ela destaca também que não é recomendável fazer o uso dessas medicações. Chá que desincha, chá detox, natural, erva. Ela pede para estar desaconselhando as pessoas ao fazer o uso desses chás. Segundo ela, não passa de charlatanismo. E esses chás, eles são, na maioria das vezes, descritos como hepatotóxicos. Fazem mal para o fígado e que podem se levar à necessidade de fazer um transplante do órgão. Aqui, gente, vale frisar que a gente está falando desses compostos que a gente compra, tá? Aqui não é um chá que a gente toma, faz em casa para tomar, não. Aqui são esses encapsulados mesmo que a gente que vende pela internet, formulação aí, na maioria das vezes a gente não sabe o que vem dentro. Então, assim, isso é uma recomendação da médica, dos médicos, né, em geral, que fizeram aí o acompanhamento da Paulinha e da Edmara, né, que foram as principais vítimas aí desses emagrecedores. Depois dessas mortes, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela divulgou recentemente uma lista que proíbe a ingestão e comercialização de 140 remédios. Eu vou deixar essa lista desses remédios todas no meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo também para vocês poderem me seguir lá. E lá tem a lista completa de todos os medicamentos. A Anvisa diz que somente produtos registrados como medicamentos podem ter indicação terapêutica para perda de peso e tratamento contra a obesidade. Por lei, os medicamentos só podem ser comercializados por farmácias e drogarias, independente da categoria do medicamento, seja ele sintético, biológico, fitoterápico ou qualquer um outro. Dessa forma, então, todos os produtos anunciados como emagrecedores e que não estejam registrados na Anvisa, eles são considerados produtos ilegais. Atualmente, então, são 5 medicamentos aprovados pela Anvisa para tratamento de obesidade. Eu vou deixar passando a lista aqui, ó. Estes, então, são os únicos medicamentos aprovados para finalidade de tratamento de obesidade. Como eles são medicamentos, então, só podem ser vendidos em farmácias e drogaria. E com prescrição médica. Então, gente, diante disso tudo, vale aqui uma reflexão. Eram 2 mulheres que não sofriam de obesidade. É claro que têm direito de querer emagrecer como todos nós. Porém, buscaram um tratamento errado. A intoxicação por fórmulas para emagrecer, mesmo as naturais, são comuns e muitas vezes irreversíveis. A mistura de compostos para emagrecer, mesmo quando naturais, elas podem causar, sim, complicações irreversíveis e graves, tanto para o fígado como para o rim também. Nós temos que tomar muito cuidado quando falamos de produtos emagrecedores. Às vezes você precisa perder 3, 5 quilos, até 10 quilos. E acaba usando remédios sem prescrição médica. E acaba colocando sua vida em risco por bobagem. Sendo que às vezes uma simples dieta ou uma atividade física, ela pode mudar tudo na sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo um programa que eu tô seguindo. Inclusive, vou fazer um vídeo completo em cima dos meus resultados. Ó, não tem cápsulas emagrecedoras, não tem remédio, não tem nada disso. Apenas educação alimentar. E o melhor que é sem passar fome. Sem passar fome. E se você se interessar em ver os meus resultados, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, que assim que eu postar os vídeos, você vai receber a notificação. Como eu disse, eu vou deixar o link desse programa que eu tô seguindo aqui na descrição do vídeo. Vai lá e confere que de repente é interessante para você. É muito bom o programa, muito bom mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui então. Eu espero de coração que tenham entendido o recado. E que também tenham gostado do vídeo. E se gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pois vamos juntos levar saúde e bem-estar para quem a gente ama. Beijo. Tchau.